Fala pessoal do oitavo ano lá, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Bom galera, já aumenta a velocidade do vídeo aí. Vamos corrigir as duas últimas atividades que eu passei, prestem bastante atenção. Mesmo que você ache que você já está sabendo, que você acertou, assista e presta atenção, tá? Porque se você realmente já está sabendo, com a correção você vai reforçar mais. E quem não sabe, é lógico que tem que assistir, né? Então prestem bastante atenção, vamos lá. As duas últimas atividades que eu passei foram essas que está aparecendo aí para você. Eu passei essa daqui do dia 28 ao dia 30, depois eu passei a do dia 30 ao dia 2. Quando eu passei essa atividade para vocês, eu enviei ela como uma mensagem no WhatsApp. Eu não enviei para vocês nesse formato de PDF. Mas aí eu já passei para o PDF e tá desse jeito aqui, beleza? Acho que só a primeira, eu acho que eu enviei a primeira com formato de PDF. Mas enfim, isso não importa tanto. Ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa correção. Vou começar por essa daqui, que é a mais antiga. Então vamos lá. Bom, primeira questão é para a gente fazer essa multiplicação aqui, ó. A que multiplica A mais B. Bom, galera, um detalhe aqui que eu queria comentar com vocês. Às vezes, a gente não coloca esse sinalzinho de multiplicação aqui. Quando isso acontecer, ficar assim, ó, A, e já tem um parênteses aqui, isso é uma multiplicação do mesmo jeito, tá? Só um detalhe que eu gostaria de comentar. Mas enfim, bom, vamos lá. Isso aqui é um monômio, é um termo isolado. E aqui dentro a gente tem um polinômio, porque é uma soma de dois monômios. A gente poderia chamar isso daqui também de binômio, porque são dois monômios sendo somados, ok? Como que faz para a gente multiplicar isso aqui? É só aplicar a propriedade distributiva. Então você pega esse A, multiplica pelo A que está lá dentro, pega o A, multiplica pelo B que está lá dentro, ok? Então, aquele termo que fica de fora, você multiplica por todos que estão lá dentro. Qual é o cuidado que você tem que ter? É com os sinais. Como aqui todos os números são positivos, você não precisa se preocupar com o sinal, porque vai ficar tudo positivo. Mas quando começar a aparecer sinal de menos, aí você tem que ter mais cuidado, tá? Então vamos lá. Aqui não tem números visíveis acompanhando as letras, então a gente já vai multiplicar as letras direto, tá? Se tivessem números aqui acompanhando as letras, a gente iria começar multiplicando esses números. Mas não tem, então vamos multiplicar as letras. Então a gente vai começar aqui, ó, A vezes A. A vezes A ao quadrado, tá? Eu vou explicar novamente por que dá A ao quadrado. Nas próximas eu já vou fazer o valor direto, tá? Então, A vezes A é A ao quadrado, X vezes X, X ao quadrado. Mas por que A vezes A é A ao quadrado? Cada A ele tem um invisível aqui em cima no expoente. Quando a gente for multiplicar, como isso aqui é uma potência, isso aqui é uma potência, e as bases são iguais, a base é A nos dois, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Expoente é esse número que fica aqui em cima. Somando os expoentes, 1 mais 1 é 2. Então, A vezes A é A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Repete o mais, porque tudo é positivo. A vezes B, AB. Essa é a sua resposta. Tudo bem? Essa daqui é a nossa resposta. Essa daqui é a letra A. Muito bem. Vamos para a próxima. Próxima questão, 2x que multiplica x menos 3y, que é a letra B. 2x que multiplica x menos 3y. Então, como que vai ficar essa situação aqui, hein, galera? Bom, mesma coisa, né? Que a gente tem um monômio, aqui dentro um polinômio.
pega o monômio, pega esse termo que está aqui de fora e multiplica pelos de dentro. Então, 2x vezes x. Aqui tem um 2, e esse x, como não tem nenhum número na esquerda dele, ele tem um invisível aqui, ó. Então, 2 vezes esse 1 invisível é 2. E x vezes x? X ao quadrado. Então, dá 2x ao quadrado. Esse 2 é positivo. O 3y é negativo. Mais com menos, menos. Sinais diferentes dá menos. 2x vezes 3y. Primeiro a gente multiplica os números. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. Então fica assim a nossa resposta. Beleza? Se esses dois termos aqui fossem semelhantes, a gente teria que fazer a conta com eles, tá? Que no caso aqui seria uma subtração. Mas eles não são semelhantes, então não tem jeito. Vamos para a letra C. Galera, essa C, eu vou até mostrar ela para vocês aqui, de novo, vou colocar aqui. Observe que eu até pedi para vocês cancelarem ela, anularem ela, por causa desse 4A que está aí no final. Aí eu expliquei para vocês, no Word, quando a gente escreve 4A e dá espaço, ele transforma o A nesse Azinho. Aí a gente tem que apagar e escrever o A de novo para ele ficar normal. E eu esqueci de fazer isso, o A ficou desse jeito aí. Eu pedi para vocês cancelar. Mas eu vou responder ela do jeito que eu imaginei que ficaria a questão, tá? Então eu vou fazer ela para vocês. A C então seria assim, ó. 2AB ao quadrado que multiplica menos 3A menos 5A ao quadrado B mais 4A. Aí esse 4A, esse A, era para ficar aqui, ó, assim, tá? Ok, então temos um monômio aqui de fora do parênteses, a gente vai pegar ele e vai multiplicar por todos os termos lá dentro do parênteses. Então vai começar aqui, né? Então, 2AB ao quadrado vezes menos 3A. Como aquele 3 ele tem um sinal de menos, vamos começar fazendo o jogo de sinal para a gente já não ficar se preocupando com isso, né? Então, esse 2A ao quadrado, 2AB ao quadrado, ele é positivo, o 3A é negativo, mais com menos, menos. Apaguei aqui. Ó, o mais invisível aqui com esse menos, dá menos, sinais diferentes dá menos. 2 vezes 3, 6. Esse A vezes esse A ao quadrado. E esse B não tem um outro B aqui para multiplicar com ele. Então a gente repete esse B ao quadrado aqui. Beleza, agora vamos multiplicar isso vezes isso. Temos que fazer jogo de sinal de novo. O mais invisível aqui com esse menos dá menos. 2 vezes 5, 10. Esse A vezes A ao quadrado. Vamos fazer, ó. A vezes A ao quadrado. Esse A aqui tem um invisível no expoente. Repete a base que é A. 1 mais 2, 3. Somos expoentes, né? 1 mais 2, 3. Então dá A elevado a 3. Então, A elevado a 3. E esse B ao quadrado vezes esse B. Mesma coisa, ó. B ao quadrado vezes B. Esse B aqui tem expoente 1. As bases são iguais. Repete a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então dá B elevado a 3. Na próxima que cair assim eu já vou fazer direto, tá? Então dá B elevado a 3. E agora vai ficar isso vezes isso. Os dois são positivos. Aqui é positivo, aqui é positivo. Mais com mais dá mais. 2 vezes 4, 8. Esse A vezes esse A ao quadrado,
E esse b ao quadrado não tem um outro b aqui para multiplicar com ele. Então a gente repete esse b ao quadrado. Aí, galera, olha só. Esses termos aqui eles são bem parecidos, né? Vamos verificar se eles são semelhantes. Se eles forem semelhantes, a gente tem que fazer continuar a simplificação, tá? Então, para que eles sejam semelhantes, a gente tem que verificar se a parte literal é igual. A parte literal é aquela parte que acompanha o número. Então, aqui está a parte literal, aqui está a parte literal. Opa. E aqui está a parte literal. Essas partes literais são iguais? Tem alguma aqui que é igual? Sim, né? Essa daqui é igual a essa. Por que que elas são iguais? Nas duas, a parte literal é a ao quadrado, b ao quadrado. Tá? Aqui é a ao quadrado, b ao quadrado, aqui é a ao quadrado, b ao quadrado. Então a gente tem que fazer o cálculo entre eles. Então vai ficar, ó, vou fazer aqui embaixo, um rascunho aqui embaixo. Então vai ficar menos 6a ao quadrado mais a ao quadrado, b ao quadrado, né? Mais 8a ao quadrado, b ao quadrado. Então, primeiro, quando a gente vai somar ou subtrair monômios, a gente repete a parte literal. Então, essas letras aqui, ó, a gente vai repetir. E vamos fazer a conta com os números. Então, vai ficar menos 6 mais 8. Sinais diferentes, aqui como é soma, a gente não faz jogo de sinal. Sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior, que é o do 8, e subtrai 8 menos 6, 2. Então dá 2a ao quadrado, b ao quadrado. Então fica aqui, ó, 2a ao quadrado, b ao quadrado. Não precisa colocar o mais aqui, porque não tem nenhum número aqui desse lado. E repete o menos 10a ao cubo, b ao cubo. Aí, para deixar em ordem, galera, a gente costuma deixar aqueles que têm as potências com expoente maior. Aqui o expoente do A é 2. Aqui o expoente do A é 3. Então, vamos deixar esse que tem o expoente 3 primeiro, tá? Então, fica menos 10 A elevado a 3, B elevado a 3, mais 2 A ao quadrado, B ao quadrado. Então essa é a sua resposta. Essa daqui é a sua resposta. Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Vamos fazer a D. X mais Y. X mais Y. Agora aqui é uma multiplicação de polinômios. É um polinômio multiplicando o outro. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Menos 7xy mais 4y. Bom, galera, vamos lá então. Como que a gente resolve multiplicação de polinômios? Você vai pegar um termo desse primeiro parênteses e vai multiplicar por todos os outros do outro lado. Então vai ficar, ó, x vezes isso, x vezes aquilo. Depois que você fizer essas multiplicações, você vai pegar esse segundo termo e vai multiplicar por todos os outros também. Então é só você fazer isso. Depois que você fizer todas essas multiplicações, aí você vai verificar se tem coisas semelhantes para você continuar simplificando, né? Então vamos lá, então. Vamos começar aqui, ó. X vezes menos 7xy. O x é positivo, o 7 é negativo. Esse mais com esse menos dá menos. X, aliás, esse x ele tem um invisível aqui acompanhando ele, né? Esse 1 invisível vezes esse 7 dá 7. Esse x vezes esse x vezes x, x ao quadrado.
O y não tem ninguém aqui, não tem um outro y aqui para multiplicar com ele, né? Então a gente repete esse y aqui. Beleza, agora vamos multiplicar esse x pelo 4y. Esse x tem um mais invisível aqui, com esse mais do 4 dá mais. O 1 invisível do x vezes esse 4 do y, 1 vezes 4, 4. E esse x vezes esse y, xy. Agora vamos multiplicar o y por aquelas coisas. Então aqui, ó, esse mais do y com esse menos do 7, mais com menos, menos. O 1 invisível acompanhando o y vezes esse 7 dá 7. Esse y vezes esse y dá y ao quadrado, né? E esse x não tem um outro x aqui para multiplicar com ele, a gente repete ele. Então repete esse x e y vezes y ao quadrado. Esse mais com esse mais do 4 dá mais. O 1 invisível acompanhando o y vezes esse 4 dá 4. E o y vezes o y ao quadrado. Deixa eu chegar para cá. Então fica assim. Vamos ver se tem alguém semelhante aqui para a gente fazer os cálculos. Não temos, né? Realmente a gente não tem. Não temos nenhum semelhante. Esses dois aqui, ó, parecem ser semelhantes, né? Só que nesse primeiro o x está ao quadrado e no segundo não está. E isso faz com que eles não sejam semelhantes. Então não tem como simplificar mais. O que a gente vai fazer aqui agora é deixar em ordem. Vamos deixar os que têm os maiores expoentes primeiro. E também deixar em ordem alfabética. O x no alfabeto, ele vem antes do y, né? Então a gente começa pelo x e pelo x que tem maior expoente. Que no caso é esse menos 7x ao quadrado aqui, é o x que tem maior expoente. Agora a gente vai para o menos 7xy ao quadrado. Agora a gente vai para o mais 4y ao quadrado. E depois a gente repete o 4xy. Beleza? Por que esse daqui ficou depois desse? Porque aqui a gente não tem nenhum termo ao quadrado. Tá? Então é isso, galera. Essa é a sua resposta. Estão se sentindo bem? Estão, né? Então vamos lá. Vamos fazer mais. Vou colocar uma reta aqui separando essas coisas. Então nós fizemos AD, vamos fazer AE. 2x ao quadrado menos 4y, menos 4xy. Bom, galera, vamos lá então fazer essa letra E aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Sim. Então vamos lá. Raciocínio o mesmo. O primeiro termo eu multiplico por todos do outro lado. O segundo termo eu multiplico por todos do outro lado. Então é isso. Então vai ficar... Primeiro a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. 2x ao quadrado vezes menos 7xy. O 2 é positivo, o 7 é negativo, mais com menos, menos. 2 vezes 7, 14. X ao quadrado vezes x, vezes esse x lá do 7, dá x ao cubo.
x elevado a 3. Porque esse x aqui tem 1 invisível, né? Aí a gente repete o x e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. E esse y, a gente não tem um y aqui desse lado para multiplicar com ele, então repete o y. Beleza? Agora vai ficar 2x² vezes 4y. O 2 é positivo, o 4 é positivo, mais com mais dá mais. 2 vezes 4, 6. Desculpa, 2 vezes 4, 8, só para ver se vocês iam notar. 2 vezes 4, 8. Esse x² vezes esse y dá x² y. Beleza? Agora vamos para multiplicar esses aqui por eles. Então, esse menos desse 4 com esse menos do 7 dá mais. Sinais iguais dá mais. 4 vezes 7, 28. X vezes x, x². Y vezes y, y². Agora, esse menos desse 4 com esse mais do outro 4 dá menos. 4 vezes 4, 16. E esse x, não tem um outro x aqui do outro lado para multiplicar com ele, repete. Vixe, tá ficando feio ali, hein? E esse y vezes esse y dá y². Ficou meio junto ali, mas é isso aí, hein? Agora vamos ver se tem alguém semelhante aqui. Vamos lá. Não tem, né? Todos eles têm a letra XY na parte literal. Mas os expoentes são diferentes em todos. Esse aqui é o único que tem x², então não tem como fazer a conta com os outros. Esse aqui tem x², esse tem x², só que o y aqui não está ao quadrado e aqui está ao quadrado, então eles não são semelhantes. Esse outro aqui não tem x², não é semelhante a nenhum desses dois, então ninguém aqui é semelhante. Vamos deixar eles em ordem, então. Esse que tem x² é o que tem o maior expoente, então a gente começa por ele mesmo. Vamos repetir ele aqui. Esses dois aqui têm x². Qual deve aparecer primeiro? Observe que esse aqui ele tem o y elevado a 1 e aqui tem o y elevado a 2. Então aqui ele tem um expoente maior. Então vamos repetir aquele agora. Deixar ele aqui em segundo lugar. Agora vem o 8. E o menos 16, xy. Nossa, o trem não tá cabendo, vou colocar esse y aqui embaixo. Beleza? Então fica assim, ficou feio, né? O quadro ficou curto aqui. Vamos lá. Vamos agora para F. Ixi, acho que a F não vai caber aqui não, né? Vai não. Eu vou fazer um outro quadro aqui. Bom, galera, vamos fazer agora a F, que é a última questão dessa primeira lista que eu passei. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um polinômio que é do tipo trinômio, né? Tem 3 monômios dentro dele. Aqui e aqui. O raciocínio é o mesmo. A gente vai pegar esse primeiro termo, multiplicar por todos os outros daquele lado. Depois a gente vai pegar esse segundo termo, vai multiplicar por todos os outros daquele lado. Depois a gente vai pegar esse último termo e multiplicar por todos os outros daquele lado. Depois a gente vê se tem alguma coisa semelhante para a gente finalizar. E aí acabou. Então vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Y vezes y², y elevado a 3, y². Esse z não tem um outro z aqui para multiplicar com ele, a gente repete esse z. Beleza. Agora vamos multiplicar esse 4z, yz vezes esse 3z, y² z². Então, esse 4 vezes esse 3 dá 12.
E tem um detalhe, né, que é o sinal, né? Aqui é mais com mais dá mais. Esse y vezes esse y, ó, y vezes y ao quadrado. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Beleza? Z vezes esse z ao quadrado. Então, z. Esse z aqui está elevado a 1, o outro está elevado a 2. 1 mais 2, 3. Então, fica z elevado a 3. Beleza? Agora, vamos multiplicar esse 4yz pelo menos 8z ao quadrado. Então, o 4 é positivo, esse 8 aqui é negativo, dá menos. 4 vezes 8, 20, 32. Y, não tem um outro y aqui para multiplicar com ele, repete o y. Esse z vezes z ao quadrado, z elevado a 3. Agora vamos multiplicar o menos 12z por todos os outros do outro lado. Então, esse menos aqui desse 12 com o mais invisível desse 2 dá menos. 12 vezes 2, 24. Z vezes... Aqui não tem um outro z, né, para multiplicar com esse z. Então, repete o z. E não temos um y no 12 para multiplicar com esse y do 2. Repete o y ao quadrado. Beleza. O menos do 12 com o mais do 3 dá menos. 12 vezes 3, 36. Z vezes aquele z ao quadrado dá z ao cubo. Só que antes disso tem um y aqui, né? No 12 não tem um y. E aqui tem um y. Então repete esse y porque não tem ninguém para multiplicar com ele. Repete o y ao quadrado. Aí z vezes z elevado a 2, z elevado a 3. Agora, o menos do 12 com o menos do 8 dá mais. 12 vezes 8, vou ter que fazer aqui, hein? 12 vezes 8. 8 vezes 12 dá 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então dá 96. Então 96. Z vezes z ao quadrado, z elevado a 3. Vixe, essa conta vai ficar grande, hein? Deixa eu ver isso. Nossa senhora, véi. Nossa. Não gosto quando tem que passar para a linha de baixo, fica esquisito. Mas a gente vai ter que fazer isso, hein? Então, continuando aqui, ó. Vamos multiplicar esse 6y por todos os outros do outro lado. Esse mais do 6 com o mais invisível do 2 dá mais. Deixa eu colocar esse mais para cá. 6 vezes 2, 12. Y vezes y ao quadrado, y elevado a 3. Esse mais com esse mais, o mais do 6 com o mais do 3 dá mais. 6 vezes 3, 18. O y do 6 vezes o y ao quadrado do 3, y vezes y ao quadrado, y elevado a 3. E o z do 3, o z ao quadrado do 3, não tem ninguém para multiplicar no 6. Né? Aqui ó, não tem um z, então a gente repete o z ao quadrado que está junto do 3. Agora, o mais do 6 com o menos do 8 dá menos, mais com menos, menos. 6 vezes 8, 48. Vixe, eu esqueci de tirar essa barra aqui. Y vezes z ao quadrado, yz ao quadrado, só repete eles. Beleza, galera? Bom, galera, vamos colocar
os termos em ordem, já que não tem nenhum aqui que é semelhante ao outro, né? Então vamos colocar eles em ordem. A gente se preocupa, na hora de colocar em ordem, com a ordem alfabética e com os que têm maior expoente, a gente deixa primeiro, né? Esses que têm apenas uma letra sozinha, é interessante colocar primeiro, tá? Tem livros que colocam primeiro. Então eu vou começar com esse 12y aqui elevado a 3 primeiro e depois esse 96z elevado a 3 primeiro, beleza? Depois a gente vai para os que têm duas letras juntas, sempre pensando na ordem alfabética e nos maiores expoentes, né? Dos que têm as letras juntas, os que têm o maior expoente é esse aqui, ó. Ele tem tanto o y elevado a 3 quanto o z elevado a 3, então eles vão vir em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu vou colocar esse 18 aqui, ó. Ele tem o y elevado a 3 e o z elevado a 2. Em quinto lugar, eu vou colocar esse 8 aqui. Tem y elevado a 3 e z. Depois, a gente vai para os que tem o y ao quadrado. Aí eu vou começar por esse aqui. Eu acho que é só ele, né, que tem o y ao quadrado. Ah, não, tem esse outro aqui também, ó. Então a gente começa por esse daqui, ó, porque ele tem o z elevado a 3. E depois a gente vai para esse aqui. E enfim, deixa eu prosseguir, porque senão vocês vão se perder aqui no que eu estou falando, né? Então vamos começar pelos que tem as letras sozinhas ali. Então é o 12y elevado a 3. E depois vem o z, deixa eu ver se ele está positivo. Tá. 96z elevado a 3. Agora vamos para os que têm letras juntas. Aí a gente vai para esse 12y elevado a 3, z elevado a 3. Depois eu vou colocar o 18y elevado a 3, z elevado a 2. Depois a gente vai para o 8y elevado a 3, z. Acabamos os que tinham y elevado a 3. Vamos agora para os que têm y elevado a 2, que é o menos 36y elevado a 2, z elevado a 3. E depois a gente tem esse menos 24 aqui, ó. O y está depois, só que eu vou colocar o y primeiro, tá? Então vai ficar menos 24, y elevado a 2, z elevado a 3. Beleza, terminamos os que tinham y ao quadrado. Agora a gente vai para os que têm apenas o y elevado a 1 no início. Que no caso a gente tem esse daqui. A gente tem esse daqui, só esses dois, só faltam mais esses dois. Entre esses dois eu vou colocar esse aqui primeiro, porque o z dele está elevado a 3 e o z aqui está elevado a 2. Então eu vou colocar o que está elevado a 3 primeiro. Então menos 32y, z elevado a 3, menos 48y, z ao quadrado. Então fica assim, galera. Deixa eu diminuir o zoom. Essa daqui é a nossa resposta. Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Um pouquinho complicado esse exercício aqui, essas questões, né? Um pouco demorado, mas é extremamente possível. Bom, terminamos a primeira lista, que é essa daí que vocês estão vendo. Vamos agora para a próxima, que é essa daqui. Vamos lá. Já são 41 minutos aqui. Bom. Próxima lista. Deixa eu aumentar o zoom aqui.
Letra A. Dois x que multiplica 4xy menos 3y Isso, é isso daqui, galera. Essa é a letra A da outra lista. Então a gente pega esse 2x, multiplica por isso e multiplica por isso. Vamos lá. Então, 2 vezes 4, 8. Vou colocar mais para cá. X vezes x, x ao quadrado. E o y a gente repete porque não tem um outro y para multiplicar com ele. O 2 é positivo, esse 3 é negativo, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. O 2 é positivo, esse outro 2 é positivo, mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. X vezes x elevado a 3, x elevado a 4. E o y, não tem um outro y para multiplicar com ele, a gente repete esse y ao quadrado. Beleza? Multiplicamos todos, vamos ver se tem alguém semelhante. Não tem, ninguém é semelhante. Então vamos colocar em ordem. Esse aqui tem um x à quarta, então vamos começar por ele. 4x à quarta, y elevado a 2. Agora vamos para o 8, porque ele tem o x ao quadrado e o 6 não tem x ao quadrado. Então vamos agora para o 8. E sobra o menos 6xy. Então essa é a nossa resposta. Beleza? Vamos para a próxima. Menos 7a ao quadrado b. Não, ab ao quadrado, que multiplica 3a à quarta menos 5a ao quadrado b à terceira. Então vamos lá então. Esse 7ab ao quadrado, a gente vai multiplicar por isso e por isso. Então, começando fazendo o jogo de sinal aqui, o 7 é negativo, o 3 é positivo. Menos com mais, menos. 7 vezes 3, 21. Esse a vezes a à quarta dá a à quinta. E o b, não tem um outro b aqui para multiplicar com ele, repete o b ao quadrado. Agora, o menos do 7 com o menos do 5 dá mais. 7 vezes 5, 35. Esse a vezes esse a ao quadrado, a à terceira. Esse b ao quadrado vezes esse b elevado a 3, vamos fazer aqui embaixo. Dá b elevado a 5, mas eu vou fazer aqui embaixo para não acontecer de vocês se confundirem. A gente está fazendo essa multiplicação aqui, tá? Então, repete a base, que é b, e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, dá b elevado a 5. E está aí a nossa resposta. Já está em ordem, né? O a que tem o maior expoente é o a elevado a 5, então a gente começa por ele. Então, é isso aí, essa é a nossa resposta. Eles não são semelhantes, não tem como simplificar mais, fica assim. Deixa eu pegar um novo quadro aqui, porque esse aqui já acabou. Vamos agora para a letra C.
Bom, galera, vamos lá então. Essa é a nossa letra C. A gente vai pegar esse primeiro termo, multiplicar pelos outros dois, do outro lado, no outro parênteses, né? E pegamos esse segundo termo e multiplicando pelos outros também. Então, sempre é nessa ordem. Então, vamos lá. Esse 4 aqui é positivo, esse 4 é negativo, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Aqui tem um x, y e aqui tem um z. Então, z vezes x, y dá x, y, z. Beleza? A gente só desce as letras porque elas não são iguais, né? Beleza. Agora vamos a esse 4 aqui, ó. Vamos multiplicar esse 4 pelo 7. Esse 4 é positivo, o 7 é positivo. Mais com mais, mais. 4 vezes 7, 28. Esse z vezes esse z, z ao quadrado. Agora vamos pegar o menos 5xy e multiplicar pelo outro parênteses. Esse menos do 5 com esse menos do 4 dá mais. 5 vezes 4, 20. X vezes x, x ao quadrado. E y vezes y, y ao quadrado. Esse menos com esse mais dá menos. 5 vezes 7, 35. E aqui, ó, xy vezes z, xyz. Vamos ver se tem alguém semelhante. Temos esse monômio aqui e esse daqui são semelhantes, porque a parte literal deles é xyz. Então dá pra gente fazer a conta entre eles, tá? Antes disso, já vamos deixar em ordem aqui. A gente começa pelos que tem em ordem alfabética, né? Então a gente vai começar pelos que começam pela letra X. Entre os que começam com a letra X, o que tem o maior expoente é esse aqui, ó. Então vamos começar por ele, que é o 20x ao quadrado, y ao quadrado. Aí agora a gente vai ter que fazer a conta agora para a gente ver quem que vai ficar em segundo aqui, né? Então vai ficar menos 16x, y, z. Menos 35, x, y, z. Quando a gente vai fazer uma soma ou uma subtração, a gente repete as letras e faz a conta com os números. Menos 16, menos 35 são sinais iguais. Repete o sinal e soma. Então vamos somar 35 mais 16. 5 mais 6, 11, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Então dá menos 51. Então fica menos 51 x, y, z. Então aqui menos 51 x, y, z. E sobra o mais 28 z ao quadrado aqui. Perfeito. Bom, galera, vamos fazer a letra D então. Esse 3A a gente vai multiplicar por todos os outros, no outro parênteses. Depois o menos 4B a gente vai multiplicar por todos os outros. Depois o menos C a gente vai multiplicar por todos os outros, beleza? Então, começando aqui pelo 3A. 3A é positivo, 5 é negativo. É mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. A vezes A ao quadrado. Agora, o 3 é positivo, o outro 3 é positivo, mais com mais, mais. 3 vezes 3, 9. Quase que eu ia falando 6. A vezes B, AB. O 3 é positivo, o 4 é positivo, mais com mais, mais. 3 vezes 4, 12. A vezes C, AC.
Agora vamos multiplicar o menos 4b pelos outros. O menos do 4 com o menos do 5 dá mais 4 vezes 5, 20. B vezes A, AB. Esqueci de tirar o traço ali. O menos do 4 com o mais do 3 dá menos 4 vezes 3, 12. B vezes B, B vezes B, B ao quadrado. O menos do 4 com o mais do outro 4 dá menos 4 vezes 4, 16. B vezes C, BC. Vamos ter que continuar aqui embaixo. Vamos multiplicar agora o menos C. O menos do C com o menos do 5 dá mais. O C não tem número, tem um invisível acompanhando ele. 1 invisível vezes 5 dá 5. C vezes A, AC. O menos do C com o mais do 3 dá menos. O 1 invisível do C vezes o 3 dá 3. O C vezes o B, BC. O menos do C com o mais do 4C dá menos. O 1 invisível do C vezes o 4 dá 4. E o C vezes o C, C ao quadrado. Então fica assim. Vamos agora ver se tem alguém semelhante aqui, hein? Temos. Bom, a gente tem... Esse daqui é semelhante a esse, porque os dois têm AB. Esse daqui é semelhante a esse, porque eles terminam em BC. E esse daqui é semelhante a esse, porque eles terminam em AC. Beleza? Então, antes de começar a fazer esses cálculos, já vamos colocar em ordem esses que estão ao quadrado. Vamos começar por esses que estão ao quadrado sozinhos aqui, ó. Que é o menos 15a ao quadrado, o menos 12b ao quadrado e o menos 4c ao quadrado. Beleza. Agora vamos fazer essas contas aí, então. Vamos começar pelo AB. Então é o 9AB mais 20AB. Ó. O que a gente faz nas somas? Repete a letra, as letras, e faz a conta com os números. 9 mais 20, 29. Então, mais 29. Agora vamos para os que tem BC. É o menos 16BC menos 3BC. Então, menos 16BC menos 3BC. Repete a letra. Menos 16 menos 3, sinais iguais. Repete o sinal e soma. 16 mais 3, 19. Então, dá menos 19BC. Menos 19BC. Agora vamos fazer os que têm AC. Vixe, os que têm AC viriam primeiros, né? Eles começam com A. Então, vou colocar o menos 19BC aqui, ó. Vamos fazer agora os que têm AC. É o 12AC mais 5AC. 12 mais 5, 17. Então vai ficar um mais 17AC aqui, ó. Então é assim, galera. Essa é a nossa resposta. Beleza? Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Muito bem. Quem quiser colocar, depois desse A ao quadrado, colocar esses outros que começam com A aqui, pode, tá? Não vai ficar estranho não, tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. É isso aí, falou, até a próxima.